Olá, pessoal. Gilbert Martins aqui com você novamente no programa TVRC News. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da deportação dos chamados imigrantes irregulares lá dos Estados Unidos da América. A extrema-direita venceu as eleições lá. Não que os republicanos tenham muita diferença para os democratas, na minha opinião. Como já foi dito, os Estados Unidos têm um único partido dividido em duas facções, democratas e republicanos. Pode ser muito simplista e pode até soar irresponsável, mas se você pegar o comportamento dos governantes, tanto democratas como republicanos, para as questões internas, mas principalmente para questões externas, eles funcionam do mesmo jeito. Por isso que alguém já falou isso, que é um partido com duas facções, democratas e republicanos. Nesse momento, os republicanos com Trump estão começando a governar. Começou agora, dia 20, tem 9 dias, o novo governo Trump. E uma das promessas era colocar para fora, deportar em massa, grande quantidade de pessoas. Aí surgiu um problema muito sério, muito, mas muito sério, desumano, violento. Eu estou chamando isso de tirano, de ditador. Os caras, nos escritórios de imigração espalhados no país, eles colocaram uma meta de 1.200 a 1.500 pessoas por dia. Tem que ser pegas, colocadas numa espécie de uma prisão provisória ali, numas gaiolas, que são colocadas em aviões e são deportadas para seus países de origem. O Brasil recebeu no final de semana 88 brasileiros, né? Segundo o que a gente tem visto na imprensa, o número de brasileiros que poderão ser deportados nas próximas semanas pode chegar a 38 mil, né? Nova política de Trump pode deportar cerca de 38 mil brasileiros, só brasileiros. E outra questão que está dentro dessa desumanidade, dessa violência toda, são duas. Eles estão espalhando, e a extrema-direita, como vive da mentira, espalha, 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 de que são criminosos, que são bandidos, né? A própria Zambelli falou isso, o multidelinquente também falou. E a gente está aqui, né, no nosso canal, tentando mostrar que nem todos são criminosos. Nem os colombianos, nem os haitianos, nem hondurenhos e nem os brasileiros. Muitos são trabalhadores e trabalhadoras. Isso é muito sério. Eu vou mostrar uma portagem do Hugo, um advogado, Hugo Pontes, no Instagram dele, de antes de ontem, se não me engano, antes de ontem, que nós já mostramos nas nossas lives, que eu acho que é bom para a gente refletir. Tá? Olha isso aqui, ó. Olha como é que ele colocou aqui. Tá? Migrar não é crime. Crime é destruir o mundo com guerras e violência. Né? Olha como é que ele colocou e ficou legal, na minha opinião, para a gente pensar. Desde sua independência, os Estados Unidos têm provocado deslocamentos massivos de populações através de guerras e intervenções ao longo da história. No século XIX, a expansão territorial forçada, como a Guerra contra o México, 1846, 1848, e as campanhas de extermínio contra povos indígenas, resultou na migração de milhões de pessoas. No século XX, intervenções na América Latina, como em Cuba, Nicarágua e El Salvador, criaram ondas de deslocamento e instabilidade política. A Guerra do Vietnã, 1955, 1975, forçou milhões a abandonarem suas casas, gerando uma crise humanitária em toda a região. No Oriente Médio, o envolvimento dos Estados Unidos tem sido devastador, desde o apoio ao Afeganistão durante a Guerra Fria, 1979, até as invasões diretas em 2001 e 2003 do Afeganistão e no Iraque. Milhões de pessoas foram deslocadas buscando refúgio em outros países.
A chamada Primavera Árabe, apoiada indiretamente pelos Estados Unidos, alimentou conflitos como a Guerra Civil Síria, de 2011, que gerou mais de 7 milhões de refugiados. Em países como Iêmen, Líbia, China, a interferência americana, direta ou por meio de aliados, continua a fomentar guerras e crises humanitárias, obrigando famílias inteiras a fugirem de suas terras. A migração em massa é frequentemente resultado da destruição e instabilidade promovidas por interesses econômicos e geopolíticos. Migrar não é crime. Crime é devastar nações e transformar vidas em números de refugiados. Hugo.apontes. Hugo.apontes. Então, é uma reflexão importante, na minha opinião. Agora eu vou mostrar para vocês um outro ponto que eu considero importante. Uma professora de Harvard deu uma entrevista, deixa eu ver onde foi, na Globo News, Estúdio I da Globo News. Nós já mostramos 3 ou 4 vezes nas nossas lives. É a primeira vez que eu mostro em vídeos gravados como esse. Olha o que ela diz para desmentir essa questão de que os imigrantes são bandidos, são criminosos. Eu considero fundamental esse vídeo aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Professora de Harvard refuta a tese de que só criminosos são deportados dos Estados Unidos da América. Né? Gabriele Oliveira, professora de Educação da Universidade de Harvard, desmontou a narrativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, replicado por bolsonaristas, de que apenas criminosos estão sendo deportados do país na gestão do republicano. Ela foi questionada sobre a tese de que apenas pessoas que praticam roubo ou tráfico de drogas estariam sendo expulsas do país. Então, olha o que ela diz, que é muito interessante, tá? Por favor. Aqui no debate público no Brasil, ligado a esses imigrantes, tudo, uma opinião que eu vejo muitas vezes falada, embora sem evidências, é o seguinte: não, mas os Estados Unidos, eles deportam basicamente criminosos, ou seja, pessoas que, além do crime de entrar ilegalmente no país ou de permanecer ilegalmente no país, que, além disso, cometem outros crimes, como roubo, tráfico de drogas, e que esses têm prioridade para deportação. Então, na verdade, a gente estaria falando sobre esses deportados como se fossem coitadinhos, mas não, na verdade, a maioria são de criminosos. É verdade isso, professora? Existe essa prioridade do governo americano? Quantos dos que são deportados para o Brasil têm crimes na ficha? Claro, crimes além da simples entrada ilegal no país. Sim, não, e obrigada pela pergunta. É muito importante entender que a gente tem 11 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos, né? Então, para dizer que você tem 11 milhões de pessoas que cometeram crimes dessa maneira, não é verdade, né? É uma generalização, que eu sempre falo, é uma análise muito preguiçosa, né? Se a gente olhar e definir esse bloco inteiro como algo único, de identidade única. Então, não é. A gente sabe que tem mais ou menos 4% da população que já foram condenados por esses crimes, mas é importante dizer que a maioria já está presa. Né? Tem muita gente presa já nos Estados Unidos por crimes. Então, além do governo estar falando, o governo falou, a prioridade é segurança pública e ameaças. Né? É isso que a gente vai priorizar. Ao mesmo tempo, quando eles estão fazendo essas prisões, se eles chegam num lugar, num apartamento onde vivem várias pessoas, para prender uma pessoa que pode ser um membro, talvez um membro de uma gangue, alguma coisa assim, outras pessoas que estiverem ali também vão ser levadas. Não, nunca é só uma pessoa. Então, essa ideia de que, logisticamente, você consegue separar claramente quem é um criminal, né, um criminoso, que você vai deportar e as outras pessoas não vão ser deportadas, isso é muito difícil de fazer. Né? Inclusive, a gente viu que precisaram de mais ou menos 18 agentes ICE para conseguir prender 4 pessoas. Né? Então, assim, a logística ela é muito complicada por isso. Então, essa ideia de que o governo do Trump só está indo atrás de criminosos, isso não é verdade. Eles falaram que a primeira tentativa deles é essa, tem mais ou menos 400 mil pessoas nessa lista. Como eu disse, muitas já estão presas.
Então, eles querem ir atrás dessas pessoas, mas isso não impede de, enquanto eles estiverem fazendo isso, irem prendendo outras pessoas também que estão aqui há mais de 10 anos, que pagam impostos, que são pessoas produtivas da sociedade, que têm filhos que são daqui, nasceram aqui, então têm cidadania americana, e que os filhos vão voltar para casa depois de ter ido para a escola e não vão encontrar o pai ou a mãe, porque eles acabaram com uma casualidade. Então, eu acho muito perigoso essa narrativa de falar ele está fazendo tudo só deportando quem não é bom. Não é. Infelizmente, ele não consegue apenas extrair isso nesse processo de deportação. Então, está aí uma professora brasileira em Boston, falando sobre essa questão de forma técnica, né, como eu falei nos vídeos gravados, nas lives, muito bem colocado, para tirar todas as dúvidas, se você ainda as tinha. Agora, tem um cara que a justiça brasileira está torcendo que ele seja pego pela ICE, né? Que é aquela polícia encarregada de pegar as pessoas, de caçar as pessoas pelo país. Nós já mostramos isso em vídeos, em muitas reportagens aqui no canal. Essa pessoa que pode entrar, tá certo? E ser pega pela ICE, que, repito, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, é o Alan dos Santos. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos desde 2020. Em 2021, foi declarado foragido e já foi pedido a deportação dele. Os Estados Unidos têm um acordo com o Brasil, né, não é deportação, extradição, mas do acordo, crimes políticos, que ele disse que é um perseguido político, não contemplam, né, o crime político. Mas ele pode ser deportado. Eu vou mostrar por quê. Está aqui na matéria, tá? Aqui do Diário do Centro do Mundo. Olha isso aqui. Vou mostrar para você agora, tá? Olha isso aqui. Bolsonaro, está aqui em cima, ó, DCM, Diário do Centro do Mundo. A gente não inventa nada aqui, tudo baseado nos fatos. Bolsonarista Alan dos Santos pode ser deportado dos Estados Unidos, onde está foragido, e entenda, né? A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear os perfis do X, Instagram e o canal do YouTube da revista Timeline, criada pelos bolsonaristas Alan dos Santos e Luiz Ernesto Lacombe, intensificou o debate sobre a situação legal de Alan nos Estados Unidos da América. A expectativa entre os apoiadores do chamado gengivão é de que, com Trump na presidência dos Estados Unidos, possam ocorrer medidas que beneficiem figuras alinhadas ao bolsonarismo. No entanto, é importante notar que o governo Trump intensificou as políticas de deportação, especialmente contra imigrantes em situação irregular. Alan se enquadra nessa categoria, o que poderia torná-lo suscetível a ações de deportação, independentemente de suas alegações de perseguição política. O influenciador está em território americano desde 2020, com seu visto expirado, e enfrenta investigações no Brasil relacionadas ao inquérito das fake news sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em 2021, foi emitida uma ordem de prisão preventiva contra ele, que é acusado de envolvimento em ataques antidemocráticos, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. O governo brasileiro já solicitou a extradição do Alan dos Santos. Os Estados Unidos negaram, né, como eu falei, dizendo que os delitos de calúnia, injúria e difamação estão dentro da liberdade de expressão, então não entra. Mas os Estados Unidos demonstraram disposição em prosseguir com o processo de extradição, né? Então, ele está irregular, né? O documento dele, tá, expirou, perdeu a validade. Então, ele está dentro dos requisitos das pessoas que estão sendo pegas na rua. Ele vai ter que ficar em casa, escondido, né? Porque se ele sair nas ruas, como ele está sem documento, o documento dele está irregular, ele pode ser preso. Agora, aqui no final da matéria, tem uma parte que eu queria passar para vocês, para não dizer que nós somos irresponsáveis. Paralelamente, há especulações de que Alan dos Santos tenha solicitado refúgio nos Estados Unidos, o que impediria sua extradição ou deportação
durante a tramitação do pedido e imporia sigilo ao processo. Então, se ele tiver pedido, né, solicitado refúgio, aí sim, enquanto estiver tramitando, ele não vai poder ser extraditado, né? Agora, como os funcionários da ICE não têm conhecimento disso, tá certo que tem ali um computador na mão, a pessoa pode colocar o nome dele e olhar. Mas do jeito que está ali, aquela caçada, onde eles colocaram uma meta diária de 1.500 pessoas que eles têm que pegar, colocar numa gaiola e depois colocar sem a pessoa passar em casa, se for pega na rua, sem passar em casa, em lugar nenhum. Eles estão pegando as pessoas no trabalho, nas clínicas, nos colégios, nas igrejas, né? As pessoas não têm condição nem de ir em casa, né? Como já falamos, tem crianças, por exemplo, que estão para a escola, quando chegar em casa, os pais estão numa gaiola esperando serem deportados. Então, se o Alan dos Santos sair na rua, ele corre o risco de ser colocado numa gaiola dessa, ser colocado num avião e deportado para o Brasil. É isso. Agora a gente vai preparar a live de amanhã. Bom dia, TVRC. 6 horas da manhã, aqui com você. Muito, mas muito obrigado. E até amanhã cedo, no Bom Dia, TVRC.